Olá, bom dia, amados e amadas. Aqui é a Daniele Militão. Hoje eu venho trazer uma palavra de reflexão para os irmãos. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao coração de cada um. Eu gostaria de estar lendo, convidar os irmãos para estar abrindo a sua Bíblia, lá em Colossenses, capítulo 3, que fala sobre exortação à santidade e ao amor fraternal. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Agora o próximo fala sobre os deveres domésticos, sobre a união da família. Versículo 18. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo
a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, serves. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Então aqui a palavra do Senhor, Paulo, ele nos instrui, ele nos deixou instruções de como nós devemos agir, quais são as atitudes do verdadeiro cristão. Muitas ricas são essas instruções para quem está caminhando rumo ao céu, quem busca ir morar no céu. Pensar nas coisas lá do alto. E como diz no capítulo 2, que é o capítulo anterior, que fala sobre a origem de outras adorações a ídolos, adorações a astros, qual eles pensavam que os astros regiam a terra, os astros que regiam a vida aqui na terra, e faziam adoração a anjos, adoração a outros deuses. E aqui o apóstolo Paulo nos instrui a buscar somente as coisas que vêm do Pai, somente as coisas que vêm de Deus, do coração de Deus, porque o nosso Pai Celestial está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. Então, aqui no versículo que fala sobre, no versículo 15, que fala: e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Então nós temos que dominar, nós temos que saber buscar as coisas que vêm lá do alto. Nós devemos nos despir do velho homem, nós devemos abandonar as práticas passadas que outrora nós praticávamos quando não estávamos com Cristo. Se nós queremos ser verdadeiros cidadãos do céu, nós devemos buscar as coisas que vêm lá do alto. Então, neste texto sagrado, nós vamos aprender sobre a necessidade de nos despir da roupa velha do pecado e nos vestir com a roupa nova da santidade. Despir-se do velho homem com os seus feitos significa abandono do pecado e dos antigos vícios que tínhamos anteriormente à nossa conversão. Isso não acontece da noite para o dia. Isso é um processo que talvez seja demorado. É um processo de lapidação, que é o Espírito Santo de Deus que vai nos moldando a cada dia. É o Espírito Santo de Deus que vai nos transformando em nova criatura. Mas só que nós temos que buscar, não que nós vamos ser perfeitos, mas nós temos que buscar esse aperfeiçoamento a cada dia no Senhor. E eu gostaria de estar deixando também que Deus, Ele veste o novo homem. Após nos despirmos do velho homem, devemos nos vestir do novo homem. E é isso que Paulo aconselha em Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24, dizendo que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade.
Glórias a Deus, aleluias. E aqui, no versículo 10, Paulo, ele ainda diz: e vós vestis do novo, que se renova, para o conhecimento segundo a imagem do que o criou. Então nós devemos despir do velho homem e nos desembaraçarmos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. E corremos com perseverança a carreira que nos está proposta, que está escrito lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Que nós possamos nos despir do velho homem, do velho eu, que muitas vezes quer falar mais alto, quer falar fortemente, né? E aqui no versículo 18, que fala sobre vós mulheres estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Aqui muitas vezes as pessoas se enganam, as pessoas acham que a mulher deve ser sujeita, submissa ao esposo de uma forma assim de escravidão. Não, isso tem que ser de uma forma mútua, aquele amor que seja assim não forçado, aquele amor recíproco que um sente pelo outro. A mulher deve ser submissa ao esposo como a Cristo, com amor, de forma livre e espontânea, porque existe um contrato mútuo de amor entre os dois. Vamos aprofundar mais um pouquinho neste versículo, né? Então, o amor, ele é o vínculo da perfeição. Para manter um casamento feliz, existem algumas sementes na vida cotidiana do casal que devem ser semeadas desde o namoro, pois são fundamentais para a felicidade. Para se manter um casamento feliz, é preciso ter amor, compreensão, sinceridade, perdão, apoio mútuo e diálogo. O amor, o casal não deve apenas sentir, mas demonstrar para o seu cônjuge o amor, por meio de atos, carinho, respeito e ajuda mútua. O amor do casal não pode ser descrescente, mas sim crescente. É isso que Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12, dizendo o seguinte: e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. O amor é como uma plantinha que precisa ser regada todos os dias para não secar. É o sentimento mais sublime que pode existir entre um homem e uma mulher. Amém? Que nós possamos amar os nossos esposos, que os esposos possam amar a sua esposa, né? E que seja este amor mútuo. Que nós possamos regar a cada dia, para que nós não deixamos morrer esse sentimento dentro de nós. A compreensão. Ninguém é perfeito, só Jesus Cristo. Por isso é muito importante que se aprenda a viver com as falhas do cônjuge, suas manias, suas imperfeições e etc. O apóstolo Pedro classificou a mulher como um vaso mais frágil, dizendo: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não seja impedida as vossas orações. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Amém? E a sinceridade, né, que deve haver, que tem que existir entre o casal.
Se não há sinceridade, não há confiança. Se não há confiança, há desacordo. E andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós, capítulo 3, versículo 3. Em Salmo 101, no verso 2, o salmista promete sinceridade dentro da sua casa. Então nós devemos prometer essa sinceridade, mesmo que às vezes dói falar a verdade, mesmo que às vezes temos que pegar um pouquinho pesado, mas a sinceridade, não jogando só os defeitos, porque todo mundo tem defeito, mas também tem qualidades. E muitas vezes, na hora da ira, nós colocamos mais os defeitos e deixamos as qualidades. Isso não é bom para um relacionamento. Deve existir o perdão. O perdão ele é muito importante para o casamento. Não só o perdoar, mas também o pedir perdão. Por falta de perdão entre o casal, muitas bênçãos acabam sendo retidas. Muitas vezes a pessoa está ali esperando as promessas do Senhor se cumprir, mas não existe o perdão entre o esposo, a esposa. E isso é muito importante. Tem que ter o apoio mútuo, porque o casal precisa combater as fraquezas e superar as necessidades e as dificuldades, sempre juntos, lado a lado. Vai haver momentos em que o homem está mais forte, que o homem vai carregar tudo ali nas suas costas. E vai ter momento em que a esposa que vai estar mais ali vai estar mais apta naquele momento a suportar aquele peso nas costas. Então levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então existe esse momento que o homem está mais animado do que a mulher, ou a mulher está mais animada, mas nós temos que andar lado a lado um ao outro. E tem que ter diálogo. Cerca de 90% dos problemas conjugais poderiam ser facilmente resolvidos e solucionados se existisse diálogo entre os casais. Sem diálogo, não pode existir apoio mútuo, perdão, sinceridade, confiança, compreensão e, por fim, o amor, né? O casal precisa parar para conversar. Às vezes tem coisas que não está do agrado, que nós possamos sentar, conversar, colocar o pingo no i, né? Para que Deus possa estar abençoando a nossa caminhada, para que Deus possa estar abençoando o nosso casamento e que nós possamos seguir Cristo e sermos bons exemplos de servos do Senhor. Porque este é um mandamento muito importante, né? Que nós devemos amar um ao outro. E primeira coisa, tem que começar dentro da nossa casa. Para que o Senhor possa nos abençoar em tudo que nós formos fazer. Gostaria de estar deixando mais alguns versículos para os irmãos, que fala sobre os filhos, né? Versículo 20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então, que nós possamos saber o momento exato de estar corrigindo os nossos filhos, de estar dando bons conselhos, né, para que eles venham animar, para que eles possam estar ali perseverantes aos pés do Senhor Jesus, para que eles também possam buscar as coisas que vêm do alto. Que nós possamos saber o momento certo de falar, o momento de abraçar, o momento de acolher, de ouvir os nossos filhos. Não somente assim, com obrigações, mas que automaticamente
eles vão ver, eles vão se espelhar em nós, como nós servimos a Deus, como nós adoramos a Deus, através das nossas atitudes, através das nossas palavras, que as nossas palavras sejam palavras de bênção para os nossos filhos e não para amaldiçoá-los. Amém? E que nós possamos fazer tudo com amor, não somente quando tem alguém nos olhando, nos observando, mas que nós possamos fazer com amor para Cristo. Amém? Aqui, ó. Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, porque muitos hoje vivem de aparência. Nós, cristãos, não podemos viver de aparência, porque em breve Cristo virá buscar a sua igreja. E nós temos que estar preparados como a noiva. Nós temos que estar preparados, não vivendo só de aparência, mas vivendo o verdadeiro amor de Cristo nas nossas atitudes, nas nossas palavras, dentro de casa, fora de casa, dentro da igreja, no nosso trabalho, onde nós formos, nós temos que fazer a diferença. Muitos por aí julgam, olha ali aquela pessoa que outrora praticava coisas erradas e agora quer dar uma de santa. Não. As pessoas têm que entender que a velha criatura morreu e eis que somos novas criaturas em Cristo Jesus. Que nós tiramos a capa velha e nos vestimos de novas vestimentas. Que só o Espírito Santo de Deus tem poder para transformar um homem. Somente o Espírito Santo de Deus tem essa graça. Então que nós possamos buscar todos os dias as coisas que vêm lá do alto. Que nós possamos esquecer as coisas terrenas. Porque muitas vezes nós não meditamos nesta palavra, na palavra verdadeira. Muitas vezes nós colocamos outras coisas, outras prioridades na nossa vida e esquecemos de buscar as coisas que vêm lá do alto. É necessário nós buscarmos as coisas terrenas? Sim, para vivermos aqui. Mas se nós queremos viver, se nós queremos ser galardoados, nós temos que olhar para o céu, buscar as coisas que vêm lá do alto. Lá do alto. Porque somente Cristo nos dará a salvação eterna. Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Foi por amor. Que esse sacrifício seja válido tanto na minha vida quanto na sua vida. E que nós possamos viver com harmonia, que nós possamos viver com amor, tendo mansidão, tendo a temperança, pedindo sabedoria para Deus, para nós sermos bons pais, para que nós possamos ser bons servos, boas esposas, né? Bons maridos, para que nós possamos servir a Cristo, assim como Ele nos ordenou, de todo o nosso coração, colocando Ele sobre todas as coisas. Que nós não arrumemos desculpa para o desleixo, que tudo nós possamos fazer como se fosse para Deus, para o nosso Senhor. No versículo 25, que nós possamos plantar sementes de amor, sementes de bondade, sementes de paz, tanto na nossa casa quanto lá fora, e bons relacionamentos, relacionamento conjugal, relacionamentos em família, para colhermos o que plantamos, porque tudo aquilo que nós semearmos, nós iremos colher. Nós devemos fugir de tudo aquilo que nos afasta de Cristo, viver pensando nas coisas celestiais. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas como que eu vou viver pensando somente nas coisas celestiais? Não significa não fazer as coisas, significa fazer coisas. Fazer diferente. Fazer coisas é ter paciência, mansidão, perdão,
compaixão, bondade, o amor que ele demonstrou quando esteve aqui na terra. Ele veio 100% homem, mas ele era Deus. Ele estava aqui e mesmo assim ele não falhou. Que tudo que façamos não seja para agradar aos homens, mas sim para agradarmos a Deus, somente ao nosso Deus e Pai Celestial. Então essa é a palavra que o Espírito Santo me entregou, que você possa pedir sabedoria para o Espírito Santo, para te guiar pelo caminho verdadeiro, para que você possa buscar somente as coisas que vêm do alto, somente as coisas que vêm do coração de Deus, para que nós possamos viver da melhor forma, da melhor maneira que Cristo nos ensinou aqui nesta terra. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor.